Então agora a gente vai ver um exemplo de uma aplicação do nosso SR para uma cadeia de Markov oculta. Em particular, a gente viu que o processo autorregressivo de ordem 1 é uma cadeia de Markov. A gente vai usar ele como base para a nossa cadeia de Markov oculta. Então a gente vai ter que a gente tem o nosso θ1, e o nosso θ1 vai ser usado para gerar o θ2, o θ2 vai ser usado para gerar o θ3, até que a gente gera o θd. E por sua vez o θ1 ele vai gerar o x1, o θ2 vai gerar o x2, o θ3 vai gerar o x3, até que o θt gera o xd. Então isso é como se a gente estivesse interessado numa série temporal aí, que é o θ, né? Ele segue um processo autorregressivo, mas a gente não consegue observar diretamente a série temporal de interesse. A gente observa o x que tem um erro de medição, por exemplo. E no nosso caso aqui, então, o θ, ele vai seguir o autoregressivo de ordem 1 com φ é igual a 0,2, né? Isso significa que o θi mais 1 vai ser igual ao θi, 0,2 vezes o θi, mais aí um ruído branco. No caso, a gente está pegando uma normal com média 0 e variância sigma-t. E o nosso x ele vai ser simplesmente uma normal então o xi vai ser uma normal com média ti. Então a gente vê que o xi é gerado a partir do ti e com uma variância sigma-x. Então o que a gente tem aqui? D é igual a 100, então o nosso parâmetro tem dimensão 100. Φ é igual a 0,2, que é o que eu tinha falado para vocês. O sigma-t, a gente colocou ele igual a 1 aqui, a gente podia colocar qualquer valor. E o sigma-x eu coloquei como sendo 0,9. Aí como que a gente vai gerar o x e o θ? Inicializa o θ, né, como sendo um vetor de dimensão d. E daí o θ1 a gente inicializa como 0. E daí para cada uma das dimensões a gente vai fazer aqui o θi, ele vai ser 0,2 vezes o θi menos 1, mais uma normal de média 0 e sigma-t. Eu podia simplesmente ter facilitado aqui, né? Em vez de colocar a soma aqui, eu poderia simplesmente ter colocado essa soma aqui na média da normal, né? Um pouco mais fácil. Então, dessa forma, a gente gera o θ. E daí o x, ele vai ser simplesmente uma normal centrada em θ. Então, cada xi vai ser centrado no θi. E cada um deles vai ter variância sigma-x. Então, com isso a gente gerou o x. A gente pode dar uma olhada no que está acontecendo. Aqui estão os nossos x's e aqui está o θ. É claro que não é exatamente a mesma coisa, a gente tem ruído na série, mas o x dá mais ou menos próximo aí do θ. Legal. Então, a gente vai observar o x, né? É como se a gente visse os x, que são os nossos dados. Alguma coisa assim, né? E a gente vai querer fazer inferência sobre qual é o valor de θ. Então, nesse caso é uma simulação, então a gente sabe o valor verdadeiro de θ. Em geral, a gente não sabe. A gente vai querer simular do θ. Então, lembra que nesse caso a gente tinha uma equação de recorrência, né? Então, se a gente tinha o θ1 até n, então, digamos o θ1 até n, dado x1 até n, a gente viu que isso aqui era proporcional, né, ao f do θ de 1 até n menos 1, dado x1 até n menos 1, e daí vezes f de
θn dado θn menos 1. Vou colocar isso aqui como sendo um comentário, né? Vezes f de xn dado θn. Então a gente tinha visto que a gente conseguia escrever o f de θ, né, conjunto até o n, como sendo o f do θ até o n menos 1, vezes esses dois termos aqui. Isso aqui vai ser importante. No nosso caso, esses aqui são conhecidos, né? Então isso aqui, o f do θn dado θn menos 1 é uma normal, né, que tem média 0,2 vezes θn menos 1. E o xn, ele também é uma normal, que tem média θn e variância σx. Então esse aqui, a gente tem esse proporcional aqui. Então, em particular, né, o nosso f de θ 1 até n, se a gente fosse desenvolver essa equação de recorrência, ele pode ser escrito, né, como sendo proporcional a uma produtória desses termos aqui. Né? E cada um dos termos aqui, é claro, θi, né, dado θi menos 1, xi dado θi. Então a gente tem essa produtória. E isso é importante na hora que a gente for determinar os pesos que a gente vai usar. O que a gente vai fazer? Aqui na função de gerar, a gente vai gerar como se fosse do θn a partir do θn, ou do θi até a partir do θi menos 1, usando a nossa a priori aqui, que é simplesmente 0,2 vezes θi menos 1, e com aquela variância σt. Então, se eu dou um passado θ de 1 até n, a gente vai falar que a dimensão, né, desse θ no momento é o tamanho do θ, né? Daí, se a dimensão dele é 0, então a gente está passando nenhum passado, tem que simplesmente gerar um novo θ. Daí a gente vai simplesmente gerar uma normal, né, com média 0 e variância σt. E caso contrário, a gente vai gerar uma normal que tenha média φ vezes θd e variância σt. Então, o nosso Rprop, que era simplesmente o nosso G, lembra? Nosso G de θn dado os demais, ele vai ser um G de θi dado θi menos 1. A gente podia usar todos os θi's, a gente está usando justamente esse cara aqui. E esse cara aqui, ele vai ser simplesmente uma normal, com média 0,2 vezes θi menos 1 e com variância σt. Então, é daqui que a gente está gerando. E a ideia por trás é justamente nesse termo aqui. Agora a gente tem que pensar em qual vai ser o peso. Então, lembra que no nosso peso, a gente vai ter o nosso F, né? O nosso F dividido pelo nosso G. E o nosso G aqui é simplesmente o produto daqueles Gs que a gente tem aqui. Então, é o produto desses Gs aqui. E a gente escolheu o G justamente como sendo esse termo, f de θi, dado θi menos 1. Então, o G é o produto de todos esses termos aqui. E a gente vai querer que o produto dos pesos das partículas obedeça isso aqui. Mas lembra que o nosso F, usando aquela equação de recorrência, a gente pode escrever ele como sendo esse produto aqui. E a gente está dividindo por esse produto aqui de baixo. E nota que tem tanto a priori para o θ aqui embaixo, quanto o produto dessas priores para o θ aqui no denominador, quanto no denominador. Então, na hora que a gente for calcular os pesos, a gente pode cancelar esses termos. É uma das razões pela qual a gente escolheu essa proposta, mas não era obrigatório, é claro. Depois a gente vai poder escolher outros cadeias de Markov oculta em que essa distribuição f de θi dado θi menos 1 não tem uma forma que a gente consiga simular.
E daí a gente não vai conseguir fazer esse truquinho aqui. Mas nesse caso deu. Então a gente pode cancelar esse termo com esse termo aqui. E daí o que a gente precisa? Quer dizer, sobrou 1 aqui embaixo, né? Então nem tem um denominador mais. A gente precisa que o produto dos pesos que a gente usa seja justamente essa produtória aqui. Então o que a gente pode fazer é que o peso de cada partícula vai ser justamente esse termo. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, o peso da nossa partícula ela vai ser simplesmente a densidade de uma normal, calculada na coordenada D. Opa, aqui eu inverti, mas não faz diferença, né? Porque... Então, a gente vai ver qual é a densidade... Ah, não, é isso mesmo, perdão. Vai ser a densidade do nosso x, né? Sendo que ele vai ter média θd e variância σx. Então, esse é o peso da nossa partícula e, portanto, a gente está garantindo que o produtório dos pesos vai ser justamente essa razão que a gente tinha aqui, onde alguns termos cancelaram, né, pela escolha que a gente usou no rprop. Então, esse é o peso que a gente tem. E definindo o rprop e definindo o peso, a gente consegue rodar o SR. Então, vamos rodar a nossa cadeia aqui, quer dizer, o rprop, o peso, e daí aqui eu rodei o SR. E agora a gente vai querer, por exemplo, calcular a média de cada um dos tetas. Então a gente pode calcular a esperança de cada um dos tetas. Isso é obtido simplesmente tirando, né, a média das colunas das nossas partículas. Então aqui a gente está usando a nossa lei dos grandes números. Eu acho que por enquanto não preciso disso. Então eu estou gerando dados aqui em que t varia de 1 até d, é a dimensão do nosso vetor, né? O nosso desvio, então quão longe a nossa média da nossa posteriori, que é a comim das partículas, está do θ, esse é o desvio. E aqui é o desvio padrão da nossa posteriori, é simplesmente, né, a gente está usando a variância em cada uma das coordenadas aqui. Então assim eu gerei os dados e daí eu posso simplesmente gerar esse gráfico aqui dos desvios com os desvios padrões, né, para a nossa posteriori. A gente pode ver que, levando em conta um desvio padrão só, talvez a gente devesse ter colocado 2 desvios padrões, né, para ter uma probabilidade mais alta aqui de estar dentro. Então aqui a gente pode ver que quase sempre o zero, né, então a diferença entre a média da nossa posteriori e o valor verdadeiro do θ, ele quase sempre está aqui dentro da nossa banda aqui de credibilidade para cada um dos valores aqui para o θ. Então, essa é uma maneira que a gente tem para visualizar a nossa posteriori para o θ. O θ é um vetor nesse caso, e por exemplo, para a coordenada 1, a gente vê que o desvio aqui, a gente em vez de colocar o desvio, a gente poderia ter colocado o próprio valor do x, por exemplo, né? Quer dizer, para a média da nossa posteriori. Então vamos tirar isso aqui e a gente vai colocar simplesmente a média da nossa posteriori, para ficar mais fácil de visualizar. E daí o nosso y é a média da posteriori. Em algum lugar eu coloquei desvio, aqui. Então aqui a gente tem um outro gráfico, que a gente tem a média da nossa posteriori, né? Vocês podem ver que como não é mais o desvio, às vezes ele afasta do zero aqui. E a gente tem a média da nossa posteriori mais ou menos 2 desvios padrões, um intervalo de credibilidade comum aí. E com isso a gente está fazendo uma estimativa do vetor inteiro de tetas que seguia um processo autorregressivo a priori. Então com isso a gente viu uma aplicação aí da nossa amostragem sequencial com reposição, ou também o nosso Monte Carlo sequencial, né? Nesse contexto de séries temporais e de cadeia de Markov oculta.
Na próxima vídeo a gente vai estudar um exemplo um pouquinho diferente, em que o nosso processo autoregressivo ele tem um erro que é uma T de student, ao invés de ter um erro que é uma normal, e daí a gente não vai ter uma forma analítica para o R próprio, a gente não vai poder usar o mesmo curso, o mesmo truque que a gente viu nesse vídeo, mas a gente vai poder, mesmo assim, usar o nosso Monte Carlo sequencial.